Olá, eu sou a Carolina Oliveira e estou aqui com vocês para o segundo episódio da série Diálogos com a NIF. Eu sou João Paulo Rotelli. Estamos hoje aqui com Jona Paloski, chefe da divisão educacional do Itamaraty, e com Paula Rugemon, analista técnica da Agência Brasileira de Cooperação, também do MRE. A gente está bem feliz e assim, tranquilos porque a gente está em casa, né, João? Exatamente. A gente já tem 2 parceiros da rede, já conhecem a rede há algum tempo, então é muito bom tê-los aqui conosco. E o nosso objetivo é trazer o MRE, né? Falando tanto da divisão de cooperação educacional, tanto da Agência Brasileira de Cooperação, para um pouquinho mais perto da rede federal, para que todos entendam o que cada uma dessas instituições faz e, principalmente, como é que a rede pode se inserir cada vez mais nos projetos que são liderados por vocês. Então, muito obrigada. Só para começar a esquentar um pouquinho a nossa conversa, Jonas. O Jonas, como o João bem falou, é o chefe da divisão de cooperação educacional do Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores. E eu queria que você falasse um pouquinho, Jonas, de qual é a competência da divisão. De que maneira vocês tratam a cooperação de modo geral. Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para a gente também é sempre muito bom poder conhecer sempre um pouco mais dos institutos federais, da rede federal, do trabalho maravilhoso que se faz nessas instituições. Somos fãs aqui, bom, falo em meu nome pelo menos, do CONIF, mas dos colegas lá do Itamaraty também. A divisão de cooperação educacional, ela surgiu para... basicamente, tocar a parte da cooperação com outros países em desenvolvimento, principalmente em torno do programa de estudantes convênio, que já existe desde 64, 65, quando tem a primeira regulação. Então, que é o programa pelo qual a gente recebe estudantes de graduação para realizar estudos de graduação completos no Brasil. Uhum. Com o tempo, a divisão cresceu em atribuições e a gente cuida, então, não apenas do programa, né, que a gente continua tendo essa responsabilidade, que é conjunta com o Ministério da Educação e, claro, com as instituições de ensino superior, que estão na ponta, né, que é quem recebe, de fato, os estudantes. Mas também com outras formas de relações na área educacional com países em desenvolvimento e com países desenvolvidos, né? Então, a gente está sempre tratando de um fluxo de estudantes, enfim, e pesquisadores, né? Quando a gente fala também da pós-graduação, que é de quem vem para o Brasil e dos brasileiros que vão estudar fora. A gente não cuida numa visão assim micro, né? Em geral, é na parte política diplomática, que é a relação com os países e com organismos internacionais e mecanismos multilaterais, né? Como o G20, que o Brasil preside esse ano. Então, a gente tem essa pauta e, como a gente está dentro do Instituto Guimarães Rosa, como você mencionou, a gente está por uma abordagem cultural, uma abordagem que relaciona também com a parte de língua portuguesa, com esse aspecto. Então, a gente está sempre em coordenação com as outras áreas lá para poder avançar nesses temas. Excelente. O Jonas falou, né, de um dos programas que eles coordenam, que é o PEC-G, né? Algumas pessoas da rede já conhecem bastante o programa. E, João, o João está coordenando agora, junto com o FORINTER, o Fórum de Gestores de Relações Internacionais, um grupo de trabalho que justamente tenta melhorar um pouquinho a participação da rede. Conta pra gente um pouquinho, João, como é que isso está sendo, como é que foi pensado por vocês, como é que vocês têm conduzido esse trabalho? Na verdade, o grupo hoje é composto pelo CONIF, mais 5 instituições, e a gente tem focado em fazer um diagnóstico da participação da rede no PEC-G. A gente tem trabalhado com um formulário de pesquisa mesmo, então quais instituições participam, quais não participam, os motivos de não participarem, quais são as ações de acolhimento, por exemplo, que elas estão realizando quando recebem, aquelas que oferecem o curso de português, aquelas que não oferecem. Enfim, é um diagnóstico bem amplo que a gente está conduzindo e a gente espera, a partir disso, produzir não só esse estudo, né, mas também um guia para orientar as instituições da rede a tanto participarem, aquelas que não participam, como melhorarem, né, qualificarem a participação delas no PEC-G, a partir, a gente espera, já do ano que vem, porque para a gente é extremamente importante, é uma porta de entrada mesmo de internacionalização, assim, de uma forma bem robusta, principalmente de recepção de estudantes, né, que ainda é um processo nas instituições da rede.
Excelente, João. Inclusive, o Jonas comentou conosco antes da gente começar a gravação que tem um decreto em vias de publicação, né, Jonas? É possível que seja publicado ainda no mês de junho essa nova regulamentação sobre o projeto, sobre esse projeto? Isso, a gente está passando por uma revisão normativa do programa, né? Então é um momento bem interessante para um esforço como esse que o João mencionou, porque quem já participa vai poder, enfim, vivenciar essas modificações, né? E tudo que o programa vai passar a colher, ele está se modernizando. Vou dar alguns exemplos aqui. Ele, por exemplo, ele está se modernizando com relação à lei de imigração, que entrou em vigor desde que havia o último decreto do PEC-G, que era de 2013. Então, nesse meio tempo, o Brasil passou a ter uma visão mais receptiva com relação, inclusive, a estudantes e pesquisadores. Então, a gente contempla esses elementos. Então, estudantes que vêm agora pelo programa e os que já estão aqui, eles vão poder ter mais possibilidades, por exemplo, de conjugar atividades de pesquisa, com bolsas de pesquisa, com a bolsa que ele recebe, ou seja do país de onde ele veio, ou alguma bolsa que ele esteja recebendo aqui no Brasil. Então, essa é uma dessas inovações. E, então, se me permitem, a gente tem, então, em fevereiro, foi publicado o decreto que cria o Programa de Estudantes Convênio, dessa forma, com 3 modalidades, que é a graduação, que já existia, era o PEC-G, né? Como eu falei, desde 1964, quando tiveram os primeiros estudantes convênio de uma forma organizada. O programa de estudantes convênio de pós-graduação, que é o PEC-PG, que existe já desde 1981, mas que tinha um formato um pouco, enfim, aquém do ideal. Então agora a gente tem ele no decreto, é uma cooperação daí além do MRE e do MEC, aí tem o MCTI por conta do CNPq, que participa com as bolsas para o mestrado. Então, no caso da pós-graduação, são bolsas completas de mestrado e doutorado. E agora a gente tem essa nova modalidade, que é o Programa de Estudantes Convênio de Português como Língua Estrangeira, que é, então, algo que a gente já vinha fazendo de uma forma um pouco menos consolidada e formal, que era o caso dos estudantes que vinham para estudar português aqui no Brasil, antes de iniciar a graduação. Então, por exemplo, estudantes que vinham de países onde não é aplicado o CELPE-BRAS, que é o certificado de competência em língua portuguesa, né? Oficial, enfim, um exame do INEP, que ele era uma exigência para os estudantes poderem participar do PEC-G. Então, em países onde não era aplicado, por exemplo, hoje a gente tem muitos estudantes do Congo e da República Democrática do Congo, Brazzaville, e do Benin. Então, são países onde não é aplicado o CELPE-BRAS. Então, esses estudantes já vinham fazer o português aqui no Brasil. Se preparavam ao longo de um ano e aí realizavam a prova do CELPE-BRAS. Agora a gente vai ter... e aí, quando eles estavam nesse período no Brasil, eles não estavam plenamente no PEC-G. Então, a participação deles no programa estava condicionada à aprovação na prova, no exame do CELPE-BRAS. E o decreto anterior era um pouco rígido no sentido de que ele só podia fazer essa prova uma vez. Então, a gente tinha algumas consequências disso na prática que a gente agora refez com o novo decreto, que então, agora a própria instituição de ensino superior é quem vai ver quantas vezes ele consegue fazer. Além disso, agora ele está ao abrigo de um programa, né? Que, então, é um PEC-PLE, uma modalidade do programa que ele tem agora maior facilidade, por exemplo, no acesso aos serviços assistenciais da própria universidade ou do governo local. Enfim, ele está participando do programa do governo brasileiro de uma forma já mais, agora então, sistematizada. E então, com isso, a gente teve essa nova modalidade e após o decreto de fevereiro. Então, hoje a gente teve a portaria assinada, que deve ser publicada, então, nos próximos, ou amanhã, enfim, próximos dias, que traz, então, um detalhamento dessas duas modalidades, que é o PEC-G e do PEC-PLE. A gente ainda tem uma série de outras portarias, da pós-graduação, da parte de diplomas, da parte de bolsas, mas, então, enfim, estamos aí nessa trilha da revisão normativa do programa.
Excelente. Acho que é um passo importante, né, para a consolidação e a evolução do programa, né? Como o Jonas mencionou, é um programa antigo, um dos programas mais antigos, né, Jonas, de cooperação do governo brasileiro. Então, acho que é natural esse processo, né, de maturidade. Muito legal. Ou seja, pessoal, é um programa que é para a rede também, né, João? As instituições da rede podem participar. A adesão ela é feita a partir da apresentação de um ofício à Secretaria de Educação Superior. Então, convidamos aquelas instituições que ainda não participam, que tenham, claro, se tiverem alguma curiosidade, algum interesse, procurem os escritórios de relações internacionais da sua instituição ou o nosso próprio escritório, que a gente está à disposição para tirar dúvidas, enfim, e tudo mais. É um tema que a gente gosta e a gente ficaria aqui, ó, horas conversando com o Jonas. Mas antes de conversar, de avançar no debate com o Jonas para entender um pouquinho mais da atuação da divisão e do próprio ministério, eu quero conversar também com a Paula. A Paula, que é minha veterana no curso de Relações Internacionais, então a gente já se conhece há alguns aninhos, a gente não precisa falar quantos. É verdade, Mas vamos deixar essa informação para lá. deixa a informação para lá, mas é sempre um prazer te encontrar. E a gente se fala bastante, né? Pelo menos uma vez por semana a gente troca uma palavrinha, porque a gente tem na rede alguns projetos muito interessantes com a agência. A Agência Brasileira de Cooperação, que é uma agência do Ministério das Relações Exteriores, então a gente está aqui com 2 agentes do MRE, mas que com competências diferentes. Então, para que a nossa rede, para que os nossos gestores, servidores e estudantes também, é importante que a gente tenha estudantes acompanhando essas nossas, a gente espera que tenhamos estudantes acompanhando esse nosso movimento, para que entendam quais as competências de cada um desses atores. Então, Paulinha, sem mais delongas, nos fale um pouquinho da ABC. Quem é a ABC? O que faz a ABC? Obrigada. Eu acho que a cooperação técnica trabalha de forma complementar com a cooperação educacional, então estamos juntos aqui, acho que foi muito bem escolhido aí o tema. Bom, eu trabalho dentro da Agência Brasileira de Cooperação, dentro do setor que cuida da cooperação técnica com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Nós temos uma divisão na ABC geográfica, mas também por modalidade de cooperação. Então, eu estou dentro da cooperação bilateral. Dentro da mesma coordenação geral tem também os países anglófonos e francófonos. Então, há outras coordenações que atuam com os países latino-americanos, atuam dentro da cooperação trilateral com organismos internacionais, trilateral com países desenvolvidos. E, claro, a ABC, como você bem disse, fica dentro do Itamaraty. A ABC hoje, ela já foi divisão, ela já foi uma espécie de departamento, mas hoje está vinculada diretamente à Secretaria-Geral do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Excelente. Então, eu acho que a Paula traz aqui no finalzinho da fala. Claro, ela falou muito bem sobre quais as atribuições da ABC, mas ela trouxe também um alerta, assim, para a gente entender a estrutura do MRE, né? Então, a gente tem ali a Secretaria-Geral, temos as divisões, né? O Jonas representa uma das divisões, tá correto? Temos a Agência Brasileira de Cooperação e temos também, né, Jonas, os postos, não é isso? Que representam... O que a gente pode falar dos postos? São representações do Brasil no exterior? É correto dizer isso? Isso, representações diplomáticas, né? A gente tem embaixadas, a gente tem consulados, a gente tem representações permanentes nos organismos internacionais, né? Como na OEA, na Unesco, na OCDE, no Mercosul. E a gente tem alguns escritórios de representação também e... Mencionei já consulados, tem consulados gerais, vice-consulados aqui na fronteira, então todos a gente chama de postos no exterior. Legal. Paulinha, é por meio desses postos ou representações ou embaixadas que chegam os pedidos de cooperação técnica, por exemplo? Como é que chegam esses pedidos para a ABC? Tem um país determinado que deseja implementar uma ação com o Brasil, né? Com o Instituto Federal. Como é que isso acontece? Como é que esse caminho? O Brasil sempre se movimenta em resposta a essas demandas, né? Então, geralmente, sim, chega pelas embaixadas brasileiras nesses países ou também pelas representações diplomáticas aqui no Brasil. Então, as embaixadas ou consulados desses países que tenham interesse de cooperar com o Brasil também podem encaminhar as demandas para o Ministério das Relações Exteriores, no caso, para a ABC. Então, pode ser por essas duas vias. Essas duas vias. Então, foi assim que a gente começou, né, nesse universo da cooperação técnica com a ABC. Na verdade, a gente já tem exemplos de projetos de cooperação com a ABC desde 2009, 2008, pelo menos eu me lembro,
com Cabo Verde, mas me lembro também de ter encontrado a Paula em Moçambique. A gente teve uma das primeiras missões de prospecção, uma missão bem estruturada do CONIF. Encontrei a Paula, estava em missão, né, também da Agência Brasileira de Cooperação. Naquela ocasião, a gente firmou um acordo de cooperação com a época Ministério da Ciência e Tecnologia, agora mudou a nomenclatura, enfim. Mas no retorno a gente se encontrou e a Paula já trouxe uma demanda que tinha sido apresentado no contexto daquela missão, que foi um projeto na área de agricultura, né, ciências agrárias e mecanização agrícola. Conta um pouquinho pra gente, Paula, de como é que foi aquele projeto. Grande projeto, né? Na verdade, a nossa parceria já é de longa data, né, Carol? Como você bem lembrou, teve Cabo Verde, acho que se não me engano, em 2006, 2008 aí, que já foi um projeto bastante interessante voltado para a formação de profissionais da área de hotelaria e turismo, né? Hoje, eu acho que com a rede, a ABC tem 18, se não me engano, iniciativas em andamento. E eu, como você bem lembrou, eu cuido da pasta de cooperação bilateral com Moçambique. Então, por isso que nós nos encontramos nessa viagem. É uma pasta bastante intensa. Uma pasta grande, que tem diversos projetos em diversas áreas. E um desses projetos... aliás, nós temos 2 projetos com Moçambique com vocês, né? Um deles é esse que você lembrou, que é o Bramotec. Né, que é Brasil-Moçambique na área tecnológica, né, para poder desenvolver a formação profissional e tecnológica de Moçambique, que é voltado para a formação de formadores dos institutos industriais e comerciais de Moçambique, se não me engano, o nome correto seja esse, mas depois a gente corrige se não tiver sido correto. Moçambique tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque ele divide, né, também a parte de estrutura de formação, são formações vocacionais, formação profissional voltada para a área vocacional, e as formações técnicas de médio e longo prazo. Então, são atores que a gente trabalha diferente. Então, esse projeto é com a CETEP, que é a Secretaria de Estado de Educação Técnica e Profissional. E a demanda deles era justamente para formar formadores na área agrícola, porque eram pessoas que não tinham experiência em sala de aula, eram professores que tinham recém se formado e eles precisavam contratar esses professores para atuar nas salas de aula dos institutos, principalmente da área agrícola. Então, essa iniciativa viabilizou a formação de 60 formadores, vieram para o Brasil, fizeram formação aqui, depois teve algumas ações à distância, mas foi uma iniciativa bastante interessante. Teve uma avaliação super positiva, inclusive. É verdade. De todos eles, e até hoje eles entram em contato conosco para pedir continuidade. Exatamente. E assim, Jonas, foi audaciosa, porque a gente recebeu 30 professores em 2017, 30 professores em 2018, mas ao invés de a gente abrigar todos eles em uma única instituição, a gente propôs para a ABC para distribuir no Brasil inteiro, em todas as regiões. Trabalho. Então, coordenar. Foram 16 pessoal. Instituições brasileiras na primeira edição, na edição de 2017, e 15 na segunda edição, na edição de 2018. Então, imagina, 30 moçambicanos em 16 instituições diferentes, se deslocando aí ao longo do período. E teve a participação da CETEC também, Com né, participação nessa iniciativa. da CETEC, que foi fundamental. Foi fundamental, então teve participação de várias instituições e foi muito interessante, porque essa divisão, né, ela foi, assim, complexa de gerir, mas eu acho que foi muito rica no sentido de proporcionar para essa equipe uma experiência diversificada. Então, a cada local que eles iam, o CONIF, acho que os institutos federais têm essa expertise de poder compartilhar um pouco não só do trabalho na área da educação, mas também de atuação em extensão, né? E de trabalhar com a comunidade. Então, acho que essa parte prática faz toda a diferença nas iniciativas. Então, esse método que vocês utilizaram de distribuir as equipes em vários locais ajudou nesse sentido, né, deles terem esse contato com a comunidade, com realidades muito próximas a deles, e também de verificar que nem sempre tem a necessidade de você ter uma solução de high-tech, né, de uma tecnologia muito sofisticada. Às vezes você pode achar soluções que são práticas e que solucionam do mesmo jeito. Então foi bastante interessante a iniciativa. E isso está muito, muito relacionado com o tipo de trabalho que a ABC faz, né? Que na verdade, você pode falar com muito mais propriedade que eu, mas eu também já acompanhei a Paula em missão para Moçambique, inclusive vou de novo em breve, daqui uns dias. E é isso, né? A cooperação técnica brasileira ela tem um diferencial, né? Ela proporciona
formação, né? Você pode falar melhor, competências, né? Nos países parceiros, mais do que entregar uma solução pronta ou um pacote de medidas que resolvem, né? Tentam resolver a situação. Exatamente. A cooperação Sul-Sul, ela veio dar resposta, né, a uma outra possibilidade de cooperação que não é aquela tradicional. Então, o Brasil, ele não é país doador, classificado pela OCDE, por isso que nós estamos classificados dentro da cooperação Sul-Sul. E a cooperação Sul-Sul, ao longo dos anos, ela foi se consolidando e chegando a alguns princípios, né? E um dos principais princípios é exatamente esse, de você desenvolver capacidades. Então, nós não temos um fundo de financiamento para poder simplesmente financiar um fundo perdido que financie, né? Ou faça aquisições ou doações. Então, ela tem que estar obrigatoriamente atrelada com foco no desenvolvimento de capacidades. Ela não pode ter nenhum tipo de condição, então sem condicionalidades ou de interesses comerciais. Então, é um tripé aí de princípios que a cooperação brasileira também segue. E é por isso, é nesse sentido em que a gente tenta desenhar as iniciativas justamente tentando atender os interesses e as prioridades dos países parceiros, né? Então, como o foco é dentro do desenvolvimento de capacidades, precisa da demanda, ou seja, né, a gente não tem os nossos interesses à frente, né, das iniciativas. Precisa que o país diga para a gente o que é o mais importante e aí dentro dessa perspectiva a gente desenha as iniciativas dentro da que as expertises brasileiras, os conhecimentos que nós temos para compartilhar, as boas práticas, e então desenvolvemos e negociamos as iniciativas para poder andar. Uma deles foi que você lembrou aí da sua participação, que foi o projeto do algodão, né, Caminhos do Algodão, Centro de Inovação do Algodão em Moçambique, que por acaso era a 4ª iniciativa em Moçambique na área do algodão, também financiado pelos recursos que o Brasil, né, recebeu oriundo do contencioso na OMC, né? E onde 10% dos recursos que o Brasil ganhou foram revertidos para cooperação técnica. Então, esse projeto, Moçambique, acho que foi o país que mais teve quase que um programa na área de cooperação em algodão. E esse projeto tinha uma responsabilidade muito grande de tentar perceber o que foi desenvolvido nos 3 primeiros projetos que envolviam. Nenhum projeto era bilateral, esse nosso é o primeiro, né? Os outros envolviam OIT, PMA e FAO. Regional, não tinha FAO, regional do Chile-Zambeze, e esse terceiro do Caminho do Algodão, então tentou verificar onde esses projetos, até onde eles caminharam e da onde que nós teríamos que partir e caminhar para qual lugar, né, qual a transformação que a gente queria gerar. Então é um projeto bastante interessante, que ambicioso prevê um instituto especializado em formação profissional em algodão, que é o que Moçambique demanda, né? Que o grande problema deles é a formação de profissionais para atuar no setor do algodão, desenvolver a cadeia do algodão, reorganizar. Então, a rede aí também vem para apoiar esse objetivo, né? A gente pode aproveitar e deixar um beijo pro Sobral, né? Sobral, que é o saudade. Saudade, Sobral. Podemos dizer que é nosso representante, né, Paula? O coordenador da ação. É quase que o embaixador, quase né? Que o embaixador da rede. Porque... ele ficou em missão, né? Um bom tempo em Moçambique. Ele ficou 1 ano em Moçambique como coordenador desse projeto, né? A ideia era de transferir um pouco não só a parte da expertise, né, em formação profissional, mas o legado aí que vocês deixaram também para o Brasil na parte de gestão da rede e de institutos federais. Então, o Sobral, como já foi reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, tem grande conhecimento e a ideia era que ele trabalhasse dia a dia ali com a equipe de Moçambique e pudesse compartilhar esse conhecimento que ele tem de não só de poder ajudá-los, dar uma assistência no desenvolvimento do plano de desenvolvimento institucional, que vocês fazem, que é a parte do plano estratégico, como que vocês desenvolvem, né, a parte curricular, de definição de cursos, né, o conteúdo programático, porque são cursos inovadores, né, voltados, especializados em algodão, então era um desafio para todo mundo, né? Esse projeto também passa pela Universidade Federal de Lavras, que é o que detém o conhecimento especializado em algodão, mas é muito voltado para a pós-graduação, né, de pesquisa. Então foi um desafio como enquadrar todo esse processo dentro das 3 vertentes que o projeto tem, que era formação profissional, fortalecer um pouco o viés da
o eixo de pesquisa e, ao mesmo tempo, tentar estabelecer um espaço de diálogo para a coordenação do setor do algodão e reorganização da cadeia do algodão em Moçambique. Então, realmente é um projeto bastante ambicioso e que todos nós temos muito carinho, né? Tá no coração. A cooperação técnica, Jonas, a gente tem uma paixão, pelo menos eu e o João, a gente é apaixonado. Então, é uma pauta que a gente gosta bastante. E assim, antes da gente avançar com alguns exemplos de projetos de cooperação técnica que a gente tem na rede federal, eu vou voltar para o Jonas também, mas já fazendo um convite, pessoal, para que todos aqueles que tenham participado conosco, Paulinha, em algum projeto de cooperação técnica, seja ali em 2017, 2018, na área da ciências agrárias e mecanização agrícola, seja agora no algodão, que tem alguma experiência, comenta pra gente ali no nosso canal do YouTube, traga um pouquinho da sua experiência, quais foram os pontos que vocês mais gostaram e também os desafios que vocês enfrentaram, porque entender desafios faz parte do processo, né? Acho que é fundamental para que a gente consiga melhorar na implementação dos projetos. Então, professores, estudantes, gestores que tenham participado, por favor, a gente quer ouvi-los também, na verdade, ler o que vocês têm a dizer. Então, voltando um pouquinho aqui para o Jonas, a gente começou a falar sobre o papel dos postos do MRE no exterior. Então, como é que esses postos podem nos ajudar, Jonas? De que maneira a nossa rede pode ter alguma entrada, enfim. Como é que essa relação pode acontecer? E de que maneira também a nossa instituição pode ajudar no trabalho dos postos do Itamaraty no exterior? Olha, os postos no exterior, eu acho que principalmente a gente falar aqui em embaixadas, Carol, ele é onde acontecem as relações exteriores, né? Muito do que a gente faz do trabalho aqui é para viabilizar e fortalecer o trabalho lá fora, né? Essa aproximação com os países lá. Então, o embaixador que está lá, né? Enfim, ele está representando o Brasil ali e a embaixada está a serviço dos interesses do Brasil, né? Então, ele vai procurar sempre as pontes que tem entre o que está acontecendo naquele país. Claro que o primeiro parceiro vai ser sempre ali o governo local, né? Mas assim, ele vai estar aberto a outros atores que estão ali, né? Na sociedade, empresas, enfim, as instituições, universidades, instituições de ensino superior em geral. Então, ele tem esse cardápio de atribuições ali. E a gente aqui participa, então, fazendo a ponte de ajudar a interpretar aqui qual que é o interesse nacional do lado de cá, do lado do Brasil, para poder aproveitar, então, momentos-chave que a gente tem, por exemplo, na relação entre os países, como contatos de alto nível, que sempre funciona assim. Vai ter uma visita presidencial ou de ministro de Estado. Tudo isso é precedido por uma série de movimentos e levantamentos que são feitos antes, para poder ver os temas, para poder ver os interesses, tentar casar o que dá para fazer, o que não dá. A cooperação técnica sempre entra, claro, nesses momentos. Então, são ciclos daí, né, que estão envolvidos. E a gente vive um momento agora em que há um interesse renovado pelo Brasil e por retomar contatos em várias áreas. A área de educação é uma área que a gente está vivendo muito isso, né, cultura, educação. E então a gente nota e tem notado esse interesse. Bom, e aí a gente vai procurar, então, as formas de atuar, né? As formas de criar pontes. Porque eu acho, Carol, João, que um programa, por exemplo, como o PEC-G, é um programa que forma laços, ele é um cimento de relações para os países, sabe? É um patamar muito superior a um contato mais, assim, conjuntural, um contato político que está muito ligado àqueles governos. Não, o estudante que vai para outro país e passa um tempo lá, ele traz uma parte daquele país dentro dele quando ele voltar. Então, vai ser alguém que conhece a sociedade brasileira em todos os seus sentidos ali, e vai entender do Brasil para o que ele for fazer lá no país dele. Então, a gente tem países onde isso faz muita diferença, como é o caso de Cabo Verde, né, que tem muitas pessoas que estudaram no Brasil, e sempre é um tema, né, que nos alegra bastante saber que traz resultados assim. E aí a gente está falando de longo prazo, né? São coisas demora para acontecer, mas também os resultados são
são bastante duradouros. Então, a gente procura construir esse laço, construir essa renovação do programa, quando eu digo, trazer mais estudantes, tudo isso é para fortalecer essa parte. Perfeito. E aqui, pensando de novo no interesse nacional, por exemplo, o que a gente ganha recebendo esses estudantes estrangeiros, né? Algo que se chama internacionalização em casa, que é a experiência que o corpo docente, de funcionários e os estudantes de uma instituição brasileira vão ter ao conviver com esse estudante estrangeiro, né? Porque, enfim, a gente sabe, não são todos os brasileiros que vão ter a oportunidade de ir ao exterior, de visitar, ou de até fazer um programa de intercâmbio, ou uma parte da sua formação no exterior, né? Então, esse contato que ele vai ter com o estrangeiro vai ser fundamental para ele ter uma ideia mais ampla, né? De cultural, intelectual, enfim, do que puder. Então, a gente entende isso como uma parte do interesse do Brasil também. Excelente. E nesse finalzinho da fala, várias coisas que o Jonas trouxe na fala são importantes. Eu vou dar vou passar, né? Vou caminhar pela fala do Jonas, mas começando por esse último ponto que ele traz da internacionalização em casa, a gente fala na formação integral, né, de estudantes e também servidores, né? O servidor ele está em formação continuada ao longo da sua carreira. E essa é uma função dos institutos, né? Ali na lei que institui a rede federal, a gente fala em formação integral, em formação global, pensando também nesse aspecto da cidadania global, de como é que esse estudante se coloca num mundo que é entrelaçado, né? Então, o PEC-G tem realmente esse poder, e essa sua fala é muito importante, muito forte, até para que as pessoas entendam que o PEC-G ele vai além de receber e de abrigar um estudante. Né? Eu acho que nesse ponto é uma questão até que a cooperação técnica trouxe esse lado também para as instituições. Quando a gente falou da formação na área agrícola, por exemplo, muitas instituições principalmente as do interior, que são as nossas instituições, né, de perfil rural, né, que tem os cursos dessa área, nunca tinham tido contato ou recebido professores ou estudantes do exterior. Então, a formação com Moçambique foi um primeiro contato, enfrentou até algumas barreiras, algumas resistências, mas que conseguiu quebrar essa barreira. Então, hoje temos instituições que começaram a se internacionalizar, campos, né, que começaram a se internacionalizar por conta dessas primeiras ações com Moçambique, o que é sem valor, assim, né? Não tem como nem valorar. Não tem como valorar. Essas iniciativas. E Exatamente. o contrário também acontece. Já teve caso, por exemplo, de pessoas que participavam de ações técnicas da cooperação técnica, mas que vêm para estudar no Brasil. Sim. Também se candidatam, procura o PEC-G, o PEC-PG, no caso, né? Ou então até programas direto com universidades. É bem interessante, porque eles começam a verificar o nível de qualidade do ensino do Brasil e começam a procurar o Brasil para a sua formação educacional. Olha, isso é muito legal, que a gente já aconteceu em reunião com a embaixada, de Cabo Verde aconteceu, com Moçambique também aconteceu, de algum membro ali, algum componente da equipe diz, olha, eu fiz PEC-G, eu fiz PEC-PG, eu estudei no Brasil, isso é muito legal, para ver realmente o alcance e que o programa funciona, é efetivo. O Jonas também comentou desse papel dos postos, né, de fazer esse match, esse encontro entre as demandas do Brasil e as demandas do país parceiro e vice-versa. E aproveito para agradecer, Jonas, porque a DCE já há algum tempo tem encaminhado algumas informações, algumas oportunidades muito interessantes para a nossa rede. Então, essas demandas chegam, né, ali, esses caminhos que a gente tem falado desde o início da fala, pelos postos, chegam aqui até o MRE, e o MRE tem nos encaminhado, e isso tem sido muito legal, porque eram oportunidades que muitas vezes a gente desconhecia. Então, agradeço a sua tarefa nesse sentido, o seu entendimento sobre a rede federal. A gente falou um pouquinho antes também sobre a conselheira Almerinda, que já apoiava o trabalho da rede federal. Então, muitos dos nossos gestores conheceram a conselheira Almerinda. Depois tivemos o Francisco, que agora está no Ministério da Educação. E o Jonas, que na verdade conhece a rede também desde a época da conselheira Almerinda. Então, muito obrigada por se manter próximo à nossa rede. Para nós é muito importante. E a gente espera contribuir muito com o PEC-G, notadamente, já que a gente está falando bastante desse programa. E para além da graduação e da pós-graduação, do português como língua estrangeira, né, João? A gente teve recentemente um programa na rede. Obviamente, ele não é um programa ideal para o PEC-G, mas a partir dele a gente pode pensar em ações da rede, que foi o português como língua adicional.
é um programa virtual, né, que oferece cursos de português para parceiros da rede federal. Então, ele é ofertado totalmente online, são 250 horas. É um projeto que já foi premiado, né, na conferência da WFCP, Federação Mundial dos Colleges e Politécnicos, mas eu acho que a partir dessa experiência a gente pode incentivar a rede a pensar em ofertas que dialoguem, que atendam essa demanda do programa que vocês colocam, né? Então, temos uma tarefa de casa. Até aproveitar, Carol, comentar. Eu acho que o novo programa de português como língua estrangeira, do âmbito do Programa de Estudantes Convênio, ele abre mais possibilidades de fortalecer essa área dentro das instituições que participem, né? Porque, em um primeiro momento, a gente tem ele associado aos estudantes que vão fazer a graduação depois. Mas a gente já criou, nessa nova normativa, as bases para que ele seja um programa em si só. Ou seja, estudantes que queiram vir para o Brasil estudar o português. Ou seja, essa é a meta. Enfim, ele, como está associado ao CELPE-BRAS ao final, que é a certificação que vai dizer a que nível ele chegou, né? Mas, então, não necessariamente associados à graduação. Desde que a gente começou a discutir essa possibilidade, a gente já começou a receber várias indicações, não só dos países onde já há uma procura pelo PEC-G, mas de países onde não havia. Porque são pessoas que têm interesse pelo Brasil, pela cultura brasileira, enfim, e aprender a língua portuguesa, que é o carro-chefe que traz a cultura e várias outras coisas, né? Então, a gente vê num futuro bem próximo essa possibilidade de a gente receber mais estudantes só para o português. E aí, nesse ponto, acho que esse esforço de vocês é fundamental, porque a gente sabe que é uma área que, enfim, ela existe há um tempo, mas ela tem se fortalecido nos últimos anos, mas precisa se fortalecer ainda mais para a gente poder realmente dar um salto na nossa capacidade de receber pessoas para estudarem aqui e aprenderem português, né? Excelente. Lembrando, pessoal, que o idioma ele é uma ferramenta importante para a gente ampliar, né, as ações de cooperação. Geralmente a gente aprende um outro idioma, mas essa tarefa de também ofertar e atrair mais pessoas, né, para o país é muito interessante e amplia nossa tarefa, nosso aspecto aí da internacionalização. Paulinha, a gente falou bastante aqui sobre o projeto do algodão, Caminhos do Algodão, falamos do projeto na área de mecanização agrícola, mas vamos falar dos projetos fresquinhos aí, dos que estão acontecendo. Vamos falar de construção civil, né? É uma demanda que começou ali em 2022, 2023. Acho que a iniciativa está desde 2019, se não me engano. Acho que teve também a parte de design dentro do design de interiores, design de interiores, que infelizmente a gente não conseguiu avançar, teve só o primeiro módulo. Moçambique sinalizou que não teria mais interesse, então a gente fez só um módulo, mas o foco ficou para a construção civil, né? Deixa eu fazer uma aspa aqui antes da gente falar da construção civil, né? A Paula falou uma coisa interessante, muito importante para quem está acompanhando e quem aos poucos vai se inserindo nesse mundo da cooperação técnica. A gente recebe a demanda do país, né? No caso Moçambique, a gente desenha o projeto, mas obviamente ao longo do caminho o país pode desistir daquela demanda por algum motivo específico, né? Então a gente, como a Paula falou, implementou a formação teórica para 10 formadores no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Isso. E havia expectativa da formação prática em Moçambique. Então, nossos professores já nos iriam para Moçambique para utilizar a estrutura que está existente, que está disponível no país, mas Moçambique declinou desse pedido e apresentou, então, o eixo construção civil. Então, conte aí o que a gente já conseguiu implementar do eixo de construção civil, Paulinha. Não, acho que é bom explicar um pouquinho, porque assim, a gestão dos projetos na cooperação Sul-Sul é uma gestão compartilhada também. Então, é uma gestão que não depende só da parte brasileira. Então, o projeto ele vai andando com essa responsabilidade compartilhada. Então, quando o governo decide que aquilo não faz mais parte das prioridades, né, do seu plano de governo, que as estratégias estão caminhando para outro local, a gente rapidamente redesenha e define estratégias novas, que foi o que a gente fez no Bramotec. Então, quando mudaram as equipes técnicas, né, mudou as prioridades de governo, eles verificaram que design de interiores não tinha muita aderência, não tinha muita procura da população, né, que os postos de trabalho, as empresas não estavam buscando muito, eles pediram que a gente focasse aonde tinha demanda de emprego, que é o caso da construção civil. Então, construção civil, a gente retomou o planejamento, acho que foi em 2022.
em que a gente voltou e ampliou, né, a formação, porque a formação antes era para 15, se não me engano, formadores. E aí a Moçambique nos apresentou uma lista de quase 100 formadores para serem capacitados. Eles queriam fazer em cidades diferentes, né, porque eles receberam muita doação de equipamentos, né, dos países desenvolvidos, sobretudo a Alemanha. Então a gente visitou alguns institutos que tinham lá, estavam muito bem equipados, mas os professores apresentavam certa limitação para usar e para repassar o conteúdo, até os manuais, né, que estavam ali, estavam em alemão. Então, como você disse há pouco, a língua portuguesa é também um fator que facilita bastante, né? Inclusive é uma moeda para nós até para conseguir estabelecer as cooperações trilaterais que interessam muito os países desenvolvidos e com os organismos internacionais, que isso também facilita na implementação de atividades, né, com esses países. Então, quando a gente verificou que tinha essa necessidade, que os formadores tinham quase mais de 100 formadores que tinham os equipamentos de alta qualidade lá para poder repassar, mas que não estavam conseguindo utilizar nas formações, então prontamente a gente acionou de novo vocês, a gente redesenhou a iniciativa, conseguiu fazer um novo plano e que pudesse contemplar, então, os 75 formadores, né? Claro que também temos algumas limitações, não deu para atender os 150, se não me engano, era 140 e pouco. Então, ficou quase a metade. Mas fizemos a primeira etapa online, né? Com a perspectiva de fazer o presencial, que vai acontecer agora em junho. Então, vai acontecer em 3 cidades, em Ambane, Beira e Nampula, em 3 institutos industriais e comerciais também, com a CETEP. E a ideia é que consiga atender e que esses profissionais consigam ir. Outro pedido também que a gente incluiu que não tinha era como atuar no laboratório de construção civil, que eles tinham um laboratório super equipado, mas não conseguiam também utilizar todos os materiais ou ferramentas, instrumentos, equipamentos que tinham lá dentro. Então, além da formação técnica para os formadores, a gente também incluiu os formadores que atuam no laboratório para poder dar a formação para os alunos dentro dos institutos. Então, é uma iniciativa bastante interessante também, muito boa, bem legal. A gente gosta dos desafios que a cooperação técnica traz. A gente se descabela, sabe, Jonas? Mas depois passa e a gente fica super feliz com o resultado. E aí, seguindo a lógica de envolver mais de uma instituição nos projetos, a gente entendeu que 15 é demais, mas a gente ainda defendeu com a Paula, né, com a ABC, que a gente tivesse mais de uma instituição para permitir que mais instituições da rede entrem, né, nesse universo da cooperação e da internacionalização. Então, para esse projeto, para esse eixo específico da construção civil, a gente tem 5 instituições da rede federal, IFAO, que é Instituto Federal de Alagoas, a professora Sheila, que coordena, na verdade, todo o grupo de professores brasileiros, o IFB, representado pela professora Ângela, não lembro o sobrenome, gente, mas... Bertazzo. Temos o IF Goiás, com 2 professores, né? A professora Jéssica e o professor Tiago. Tiago é Sergipe. Gustavo. Gustavo, IFG. Sergipe foi o professor Tiago, que participou da etapa online, mas que não estará conosco na parte presencial. Então, IFAO, IFB, IF Goiás, Sergipe, CIT e IF Paraná, com a professora Vanessa Vogt, que também está conosco nessa iniciativa. E para que vocês entendam como é que a gente não escolhe as instituições, a gente lança um levantamento de interesses. Esse levantamento ele chega via gabinete das instituições da rede, gabinete da reitoria, e pelos escritórios de relações internacionais. A gente apresenta a demanda do parceiro, a gente diz o que é esperado daquele projeto. E aí um ponto interessante, Paulinha, que sempre que a gente faz esses levantamentos, as pessoas querem ver o projeto. Não, gente, vocês é que vão construir o projeto em colaboração com o parceiro internacional. Então, é uma outra característica da cooperação técnica. Então, é assim que a gente identifica servidores da rede que têm interesse em participar conosco. Então, aconteceu sim com agricultura, aconteceu sim com construção civil e também com caminhos do algodão. Agora com a pesca, né, Paulinha? Que a gente está indo uma missão justamente para começar a construção desse novo projeto, né? Se você quiser falar um pouquinho. A pesca, essa demanda já chegou há um tempo, né? A gente já está tentando começar a negociação tem mais de um ano, mas pela a alteração de equipes aqui na parte brasileira foi difícil, porque quem coordena é o Ministério da Pesca e Agricultura, que antes fazia parte de outro ministério, depois foi desvinculado, então teve que também ter seu tempo de
de se restabelecer, se reorganizar, né, para poder atender. Então, agora as equipes já estão prontas para ir. A gente vai fazer a missão de prospecção, porque o que é interessante também trazer, né? Porque a gente falou aqui da entrega da demanda, aí como que funciona, né? Depois chega a demanda, então lá no Itamaraty, nas nossas embaixadas, né, os nossos postos, como disse o Jonas, então os postos encaminham essas demandas para a ABC ou para, dependendo, se não for cooperação técnica, vai para os departamentos, áreas políticas do Itamaraty, mas quando é de cooperação técnica, vai para a ABC. E a ABC faz todo um trabalho, então, de triagem, de verificar as instituições que tenham expertise, né, que tenham experiência ou conhecimento naquelas áreas que foram demandadas, ou alguma boa prática que a gente conheça. Então, muitas vezes a gente aciona os ministérios, que são donos da pasta, ou então universidades, institutos, o CONIF. Então, o CONIF tem esse papel muito de receber essa demanda e nos ajudar nessa identificação de instituições, como foi o caso da pesca, né? Como não são todos os institutos federais que têm esse tema, né, na área de formação profissional, então a gente foi buscar o Instituto Federal de Santa Catarina, que tem a parte de oceanografia e outros temas também de pescado e pesca e agricultura. Então a gente faz esse trabalho de identificação das instituições, consultamos essas instituições se elas têm interesse, disponibilidade de participar, né, de uma possível negociação ou de uma iniciativa de cooperação técnica, e aí começam então todos os trâmites para as fases de negociação de projeto, que ela pode ser tanto aqui no Brasil ou no país que demandou, que é a missão de prospecção. Então, essa missão de prospecção, ela tem um papel de entender como que é o contexto local, entender como que as coisas funcionam, quais são os atores, identificação de atores, verificar também o que nós temos que nós podemos contribuir, o que pode ser adequado à realidade local. Então, a gente desenha, sai de lá, que é o que vai acontecer agora, né? Que nós temos essa missão em Moçambique. A ideia é conhecer, então, a gente tem uma agenda bastante intensa de visitar não só instituições que atuam no setor, mas também produtores locais de mexilhão, pescado e pesca, para a gente entender bastante a realidade e das potencialidades e das limitações que eles têm. Ou seja, os projetos, eles são desenhados em cima dos problemas. Então, a gente tem que entender bem os problemas que o país tem para a gente conseguir verificar se a gente tem soluções que possam ser adequadas e atender aqueles problemas e que a gente possa capacitar tecnicamente as pessoas envolvidas, os atores envolvidos, né? Então, a ideia é sair de lá com uma proposta de projeto desenhada e aí vem as outras etapas. Ou a equipe, nesse caso da pesca, inclusive, teve uma primeira missão de Moçambique aqui, que eles vieram para cá visitar as instituições brasileiras, porque era um setor muito complexo no Brasil, que tem, assim, uma diversidade de atores e que a gente também tinha uma dificuldade, inclusive, de identificar. Porque a gente não entendia, às vezes, quando a demanda chega muito genérica, a gente não consegue verificar, às vezes, sei lá, né? Quando vem assim, eu quero saber como que o Brasil produz ração de pescado. Pronto, a gente consegue identificar aquela instituição que tem expertise nisso. Mas quando vê assim, a gente quer conhecer instituições que atuem na produção de levino, sei lá, uma coisa bem... Você vê que eu já tô quase... Quando a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. A gente vai aprendendo um pouquinho. Então, assim, aí são várias instituições, aí tem nível estadual, municipal, federal. Então, pra gente é muito complexo. Então, eles vieram, identificaram instituições que eles tinham interesse, foram ao Instituto Federal de Santa Catarina. Campus Itajaí. De Itajaí, ficaram encantados, né, com o Instituto Federal, ali, a parte litorânea e tudo, e falaram, é isso que a gente quer. Então, eles têm uma escola da pesca lá, e eles querem um modelo de gestão e a parte de currículo, ver como que vocês identificaram essas demandas nacionais, porque eles têm também essa preocupação de integrar hoje os vários atores que atuam nesse setor, que tem a parte política, eles têm lá as estratégias, né, de definição e desenvolvimento do setor, que a gente vai tentar contribuir. Então, passando essa fase, voltando com o projeto, a gente tenta aprovar o orçamento, né, que a ABC tenha para poder financiar e viabilizar a iniciativa, passa para a assinatura dos instrumentos jurídicos internacionais entre os dois países, e as instituições depois assinam o projeto, que é uma espécie de plano de trabalho, e aí inicia a implementação. E aí a ABC e a CONIF acompanham, né, toda a parte de implementação, a gente participa não só da parte de monitoramento e até o encerramento das iniciativas. Então, para entender todo o ciclo de vida dos projetos. Então, essa da pesca, ele está bem no comecinho, e vamos lá para sair de lá com um projetinho, né, João? Sim, vamos. Ou um projetão. 15 dias intensos. Quase 15 dias, na verdade, né? 15 dias visitando várias localidades no interior e de Moçambique, para ver como que é o setor de pesca e aquacultura.
15 dias de Carol sem João. Eu já tô sofrendo, mas tudo bem, né? Vamos lá, é por uma boa causa. E às vezes fica parecendo muito, né, 15 dias, mas é porque a logística às vezes é complicada para você poder ir para o interior e Sim. visitar esses locais de interesse. Por exemplo, todos os institutos de oceanografia ficam, né, em determinados locais e nem só tem uma companhia aérea, então tem essas limitações que fazem com que o tempo alargado seja necessário. Sim, não, mas é importante para entender mesmo a realidade do país, né? A Paula já conhece Moçambique muito bem, o João também já teve algumas experiências, enfim, mas os professores que são inseridos nesses projetos, muitas vezes é a primeira missão internacional. Então, entender realmente a realidade, para além do que a gente encontra nos livros ou na internet, nos livros é interessante, né? Na internet, faz toda a diferença. Então, é importante mesmo esse processo de reconhecimento, de diagnóstico, né? Que é uma etapa importante também no processo. Vocês falaram agora do projeto de pesca com Moçambique, mas também há um diálogo, né, Paulinha, para um projeto no mesmo eixo de pesca, com a Venezuela, não é isso? Ele tá, E com São Tomé e Príncipe também. Ah, que legal. Então, novidades vindo por aí, pessoal. Assim, para o eixo de pesca com a Venezuela, o Instituto Federal do Amazonas já está inserido nesse processo, né? E logo, então, teremos aí São Tomé nas conversas, nos debates, então, identificando alguma instituição da rede que tem interesse e capacidade técnica para inserção no projeto. Muito legal. Tá vendo, gente, por que a gente gosta dessa pauta? Dá para ficar aqui, ó, bastante. E tem também Timor-Leste, né? Que Isso. também já teve, acho que o processo aí interno de vocês de selecionar as equipes para poder Exato. participar. O Timor foi uma demanda que veio justamente do MRE, né? Formação também de profissionais que atuam nas instituições de também, né? educação vocacional. Sim. Tem vocês como parceiros, né? Tem. Sim. A nossa primeira reunião sobre o tema, na verdade, foi lá na DCE. À época, o Francisco ainda estava. E aí isso veio envolvendo, né, os demais parceiros, o MEC, CONIF, CETEC, e finalizamos uma etapa da seleção. A gente precisa selecionar 12 professores da rede que ficarão por 6 meses em Timor-Leste, ainda este ano. Então, a gente precisa fazer a formação neste ano e finalizamos a etapa de homologação das candidaturas e amanhã a gente começa as entrevistas. Olha. Começamos amanhã, terminamos sexta. Puxado. Vai ser um Puxado. calendário puxado. Mas a gente tá bem animado. Foi uma oportunidade que veio realmente da DCE, agora trabalhando junto com o MEC, né? Isso. Então a gente tá bem empolgado com o primeiro trabalho, se não me engano, da rede. É o primeiro da rede com o Timor, eu acho. Em rede, sim. rede, sim, né? A gente tem algumas ações que são bilaterais, né, de instituições específicas com instituições de Timor, mas em rede é a primeira. É a primeira vez, a gente está animado, a gente sabe que é um desafio, é um país que a maioria dos nossos professores talvez desconheçam, a gente também, né, não tem um conhecimento aprofundado, nunca vivemos lá, então a gente sabe dos desafios, inclusive a etapa preparatória desse projeto, ele prevê esse diálogo para que as pessoas entendam um pouco mais de como é viver naquele país. O Paulo Marques, que é da Agência Brasileira de Cooperação, tem nos ajudado muito nesse processo, né, que vai ser uma formação também para os professores contemplados, para que eles ratifiquem a informação. Não, eu tenho essa informação, mas ainda quero ir. Né? Então, A língua isso. portuguesa também é um desafio, né? Desafio. Sim, A língua portuguesa é oficial no país, mas mas ao mesmo tempo nem todo mundo fala, né? Então precisa Os ser professores não vão ficar só em reforçado. grandes centros urbanos, eles vão ser espalhados pelo país, então tem toda uma série de desafios mesmo, mas a parte que a gente gosta da Exato. cooperação são os A gente gosta desafios. dos desafios. a gente gosta. E esse é um piloto, né? Sim. A ideia é que seja um piloto e a depender do resultado e da avaliação. E quando a gente fala em avaliação, é tanto a avaliação dos nossos professores, quanto também do país que está recebendo a cooperação. Eles vão avaliar se foi positivo, se não foi positivo, e de que maneira a gente pode melhorar o processo, né, nas etapas seguintes, mas é uma expectativa de que seja um projeto que aconteça aí anualmente. Né? Então, a gente deve incorporar mais professores, talvez em formatos diferentes, mas vamos experimentar, né, como é que vai ser essa primeira ação. Mas vai ser super positivo, tenho certeza. Eu também estou esperançosa, vai dar tudo certo. Gente, eu acho que
a gente já pode ir caminhando para o final. Como eu disse, é uma pauta que a gente ama e ficaremos mais tempo, mas a gente sabe das agendas de vocês, que são agendas intensas. Então, eu queria pedir para que vocês dessem as palavras finais, né? Falando um pouquinho e convidando também a rede para se integrarem mais às instituições que vocês representam, os projetos que vocês lideram, para que a rede se entenda como ator, né, em todo esse processo. Jonas, por favor. Bom, obrigado, Carol, um prazer. A gente já, enfim, fez várias atividades aí em parceria. Acho que o diálogo é uma forma bem interessante da gente se informar, né, e encontrar formas de atuação. Então, é algo que a gente já comentou, por exemplo, a gente se informar sobre o que a rede faz, né? E o próprio, não só em termos de iniciativas, como essas que a gente está falando aqui, mas como elas atuam, o que elas estão, as instituições estão almejando, né? Em termos de internacionalização, para que a gente possa saber ter isso em consideração e procurar fazer as pontes, né? Eu já tive do lado de lá, no exterior, e lá a gente vê, assim, há sempre um interesse muito grande pelo Brasil, né? E essa parte, não só na parte cultural, linguística, mas na parte educacional também. Então, eu acho que sempre que a gente puder estimular essas iniciativas vai ser importante. A embaixada acho que pode ser sempre um parceiro, como a gente comentou aqui, para saber, para participar. Por exemplo, a gente já comentou sobre missões também ao exterior, que sejam, né, para apresentar rede, participação em feiras, que eu acho que é algo também, outros eventos em que possa se dar a conhecer a potência dessa ferramenta, dessa rede que a gente tem aqui. Poucos países têm algo, enfim, que se aproxime, né? Então, nessa linha, contar com a gente aí nessa parceria, iniciativa, sempre portas abertas lá para vocês. Excelente, muito obrigada. Paulinha. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, foi um grande prazer falar um pouquinho sobre a cooperação junto com a área da cooperação educacional. E só reforçar, na verdade, o diretor da ABC já teve a oportunidade de estar com todos os reitores da rede, né, numa sessão aí do CONIF. Ele falou de todas as iniciativas que nós temos, são quase 20, reforçou da importância da rede para atender as demandas de cooperação técnica. Então, acho que eu vou só reforçar, né, isso, dizer que a ABC também está à disposição da rede. O próprio embaixador Rui Pereira já disse que se vocês também precisarem, que a gente apoie o CONIF na promoção da cooperação técnica e da participação dos institutos federais em iniciativas, enfim, podem contar conosco. Vocês sabem que quando a gente tem a demanda, são as primeiras pessoas para quem a gente entra em contato pedindo apoio, enfim, para verificar se tem essa possibilidade dentro da rede. E quase nunca não tem, né? Porque vocês têm todas as áreas. A gente desdobra para atender. E eu acho que o grande diferencial, assim, da rede, como o Jonas comentou, né? De ter essa rede, facilita muito você acionar, né? Vários estados, várias instituições que muitas vezes têm uma realidade lá no interior do Brasil que se aproxima muito dos países parceiros que a gente tem. Mas também dessa experiência que vocês têm na educação vertical, que tem desde a formação profissional, a graduação e a pós-graduação. Então, isso traz, assim, acho que um diferencial mesmo para as ações de cooperação técnica e até me atrevo a dizer da cooperação educacional, porque isso traz elementos, né, diferenciados para as ações de cooperação técnica. Você atua em vários níveis para a formação profissional, você atua para o pessoal dos estudantes da graduação e, ao mesmo tempo, até no desenvolvimento de pesquisa, e vocês têm essa área forte também de extensão, como eu me referi há pouco tempo. Então, essa riqueza e esse diferencial nas ações, para a gente tem percebido e tem verificado a qualidade que é de desenvolver projetos com os institutos federais. Então, a gente fica muito feliz. Queremos ver, né, nessas novas iniciativas aí o mesmo resultado dos outros projetos que nós temos e continuar trabalhando juntos. Excelente. A gente espera também, na verdade, né? Que a gente fica muito feliz com o reconhecimento do trabalho dos institutos, dos nossos professores, dos nossos estudantes. Enfim, a gente faz... É o que a gente faz, né, Carol? É promover os institutos. Então, muito obrigado a vocês dois por atenderem nosso pedido de conversarem com a gente hoje. Isso. E a gente
espero os próximos, né? Os próximos trabalhos, os próximos encontros. Muito Exato. obrigado. Deixar nosso abraço também para o Paulo Lima, né? O Paulo é também da mesma coordenação que a Paula, Sim. é nosso parceiro também, sempre está conosco. Não pôde vir Meu hoje, chefe. mas chefe da Paula. Mas a gente deixa nosso abraço carinhoso ao Paulo e agradece, né, pela Paula estar aqui conosco, que obviamente também é o João, e a todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Esse material ele fica disponível no canal do CONIF. A gente convida todos vocês para se inscreverem, compartilharem com mais pessoas, para que mais pessoas entendam a lógica da cooperação internacional. Eu acho que esse videocast, mais do que... Ele é um bate-papo, mas ele é também uma atividade de formação. O CONIF, embora não seja uma instituição de educação, tem também esse papel de educar, né? Somos também educadores. Então, muito obrigada por estar conosco. Agradeço também a Câmara de Relações Internacionais, atualmente coordenada pela reitora do IFG, professora Neida Irigon, que apoia esse momento, essa atividade. Também a diretoria de comunicação do CONIF, que atualmente é liderada pelo Marcos Fogaça, que nos deu esse desafio, né? E tem nos ensinado a cada episódio de como fazer melhor. Ao Moacir também, que nos dá dicas valiosas. Ao Alexandre Bahia, que é nosso chefe imediato aqui no CONIF, nosso diretor executivo. Ao Elias Monteiro, que é o nosso presidente. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada aos gestores de relações internacionais da Rede Federal, que trazem subsídios importantes para o nosso trabalho. São eles que estão na ponta. Então, trazem também os desafios que a gente precisa pensar aqui enquanto gestores no CONIF. Então, muito obrigada. Até a próxima. Em julho, a gente tem o último episódio dessa primeira temporada. Segundo o João, é primeiro e último, mas não é. É só a primeira de muitas, segundo o Marcos. A gente está começando a gostar, não tá não, João? Eu tô começando a ficar menos nervoso. A Já gente tá ficando meio... coisa. O primeiro a gente Então, não dormiu. Hoje eu só pensei em pedir demissão 2 vezes. Só duas Só já. duas. Tá duas. Entendi. É um processo. Diminuiu. Diminuiu. Então, pessoal, muito obrigada. Então, julho, mais um episódio, e a gente vai falar um pouquinho sobre Competências da juventude, em celebração ao Dia Mundial da Juventude, que é comemorado pela Unesco, né, em parceria com a Unevoc, que é o braço da Unesco para a Educação Profissional, um parceiro importante da Rede Federal. Então, já fica o convite para o terceiro episódio, e convido também para que vocês assistam ao primeiro episódio, em que a gente tratou da temática de internacionalização e objetivos de desenvolvimento sustentável, com o Instituto Federal de Pernambuco e com a representante da Associação de Instituições Colombianas, a CIET, a nossa já querida Doris, tá? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, obrigado.